Vidas com História. A minha convidada desta emissão do Ultraleve é a rainha do jet set português. Se tivesse de escolher um filme da sua vida, seria muito provavelmente Alice no País das Maravilhas. Boa tarde, Lídia Canessas. Olá, Diogo, é um prazer estar aqui a conversar contigo. Nasceu no dia 4 de Abril de 44 às 4 horas. Acredita em coincidências? Não acredito, acho que nada acontece por acaso. E lembro-me da minha mãe me dizer sempre que aconteceu um fenómeno extraordinário comigo, além de não ser uma data muito normal, 4 de 44 às 4 da tarde, e a minha mãe disse-me sempre que quando eu nasci, eram aqueles partos feitos em casa, ninguém ia para o hospital, portanto não havia interferências, não havia barulhos, e ela ouviu uma gargalhada em vez de um choro normal de um bebê. E a minha mãe sempre pensou que horror, isto não é possível. Mas eu chamo Maria Alice, não é? O meu nome verdadeiro é Maria Alice e vivo no País das Maravilhas. E de onde surgiu o petit nom Lídia Canessas? Porque eu tenho um irmão mais velho, primos, tios, avós, uma família muito grande, e Maria Alice não dava muito jeito. O meu nome era muito pomposo, muito senhora já velha. Na minha família, só para tu saberes, as mulheres ou são Marias Alices, ou são Marias Madalenas, ou são Marias Amélias. Sempre Maria. A mim, sempre Maria. A mim calhou-me o Maria Alice. E nunca ninguém me chamou Maria Alice. Fui sempre Lili, inclusive no liceu toda a gente me chamava Lili, na faculdade toda a gente me chamava Lili. Depois quando me casei, tinha pessoal, se tu ligasses para a minha casa e dissesse a casa sou Maria Alice, diziam não, aqui é a casa sou Dona Lili. Portanto eu não me identifico nada. Apesar de gostar do nome Alice, acho o nome muito bonito, mas não me identifico nada. Se me chamarem Alice, só a minha avó materna, que era a matriarca da família, é que me chamava Alice. De resto, nunca ninguém me chamou Alice. Como define a sua família do ponto de vista social? Nasci na Guarda, em casa dos meus avós, exatamente porque a minha mãe, posso dizer que a minha família seria classe média alta. Portanto, meu pai era oficial da Marinha de Guerra, no tempo em que a Marinha de Guerra era uma força de elite, portanto não era qualquer pessoa que ia para a Marinha de Guerra, era uma elite. E como nessa altura as Forças Armadas não eram muito bem pagas, as pessoas que seguiam essa vida tinham que casar com alguém que tivesse dote, com alguém que fosse bem nascido, não podia ser com qualquer pessoa. E portanto a minha mãe era de uma família com posses, Carvalho Monteiro, e eu fui nascer à Guarda exatamente porque os meus avós tinham uma casa daquelas que não acabavam nunca. Eu fui lá nascer e depois passei lá os natais até aos 10 anos de idade. E lembro-me da minha casa ser uma casa mágica. Nós todos os dias fazíamos excursões e descobríamos sempre um quarto interior que nós não conhecíamos, ou uma arrecadação que tinha assim sombras e estatuetas guardadas antigas. Era uma casa muito misteriosa. E a minha avó, a matriarca da família, que eu acho que foi a pessoa mais influente da minha vida, contava histórias. Não havia televisão na época e a nossa família toda, que era muito grande e muito barulhenta e muito divertida, sentava-se de volta da lareira e escutava-nos as histórias que a minha avó contava. E as histórias que a minha avó contava eram histórias de casas assombradas, de almas do outro mundo, de coisas que nos suscitavam e que projetavam a nossa cabeça para mundos oníricos, para mundos surreais, para mundos onde talvez ainda hoje eu viva, porque de facto eu gosto muito mais do mundo fictício do que a vida real, que é muito feia e muito cinzenta. Acha que o sonho comanda a vida? Acho que sim. Acho que, pelo menos no meu caso, que sempre sonhei e que tenho concretizado os meus sonhos, ainda agora, Diogo, te posso dizer, porque quando só houve um sonho, e para partirmos já daqueles que eu não concretizei, só houve um único sonho que eu não concretizei, porque eu toda a vida pensei que ia para os Estados Unidos e que ia casar com a Marlon Brando. E esse não consegui. Acabou por não ir. Não, mas vou-te explicar porque é que não fui, porque a maior parte das pessoas começam a rir à gargalhada, assim, esta não está boa da cabeça, agora ia para os Estados Unidos e ia casar com a Marlon Brando. Eu ia para os Estados Unidos e eu ia casar com o Marlon Brando.
basta nós querermos. Então eu tinha um tio meu que estava nos Estados Unidos, um engenheiro agrónomo que foi lá a estudar um problema de fenómenos atmosféricos e que mandou a casa onde ele vivia, em Beverly Hills, com a morada, e só para tu saberes, a minha paixão pelo Marlon Brando era tão grande que eu tinha no meu quarto 150 fotografias dele. Portanto, eu tinha lido Nabokov, eu comecei a ler muito cedo, eu sou viciada em literatura, e era muito lolita, e era muito sedutora, e eu achava que conseguia seduzir qualquer homem. E pensava, Marlon Brando era um ator espantoso. Além de tudo mais, era um homem lindo. E eu dizia, eu só caso com Marlon Brando. Então o que é que eu fiz? O meu pai, oficial da Marinha de Guerra, na época estava na Índia, e a minha mãe tinha procuração para poder assinar por ele. Foi uma coisa chamada American Field Service, que era uma organização de intercâmbio de estudantes. Portanto, eu iria estudar para a Califórnia, para os Estados Unidos, e viria um estudante para Portugal. O que é que aconteceu? Isto passou-se no ano 1961. E no ano 1961, como tu sabes, começou a Guerra Colonial. E nessa altura estava o Kennedy no poder, e o que o Kennedy fez foi ajudar os movimentos que nós chamávamos na época movimentos terroristas. Depois a seguir foram movimentos de libertação de Angola, de Moçambique, tudo isso, mas nós na altura não percebíamos nada de política, chamávamos movimentos terroristas. E o Kennedy, presidente dos Estados Unidos, ajudou esses ditos movimentos libertadores de Angola com dinheiro, com armamento, e o Salazar ficou pior que estragado. E como não podia cortar relações políticas, nem relações diplomáticas com os Estados Unidos, nesse ano proibiu o intercâmbio de estudantes. Portanto, e como isto era só durante o liceu, eu estava no último ano do liceu, tinha 16 anos, depois entrava na faculdade, já não pude ir para os Estados Unidos, lá se foi o meu sonho americano, e posso dizer que todos os sonhos foi o único que não concretizei. Por acaso não perdi nada, porque depois de Marlon Brando teve pelos caminhos. Era muito, era muito promíscuo, era um homem que francamente não devia dar muito certo, mas é só para dizer que foi mesmo o único sonho que eu não concretizei. Recordações de uns tempos? As melhores. Antes de vir para a parede. Exatamente. Depois vem para a parede. Exatamente, porque quer dizer, de 1 ano até aos 5 anos, vivi em Vila Franca, porque o meu pai, sendo da Marinha, tinha lá uma base do Alfeite, da qual ele era comandante, e em Vila Franca. Depois chamava-se base militar, não sei de quê, não me lembro muito bem, porque era muito bebê, e daí também a minha paixão pelas corridas de touros, que as pessoas iam sempre, que é que a Lili gosta tanto, sendo uma pessoa tão pacífica e tão a favor de... É uma pessoa com muita cultura, e tal como todos eles têm grande cultura, e aqueles nomes das artes, eu recordo o caso de Hemingway, de Picasso ou de Júlio Pomar, gostam, têm uma sensibilidade e claro, gostam de corridas de touros, especialmente da corrida integral. Mas tu repara, eu nasci em Vila Franca, quer dizer, fui nascer à Guarda, mas estava em Vila Franca, fui só a Vila Franca porque era mais confortável para a minha mãe, porque a minha avó tinha imenso pessoal, e nessa altura as pessoas que tinham bebês estavam um mês sem se mexer, a canja de galinha, e com o pessoal a tomar conta dos bebês, o que era muito confortável. Portanto, lembro-me do meu pai me levar para as corridas de touros, mas ele sabia andar. Portanto, lembro-me dos Traje de Luzes, de achar tudo máximo, de achar lindo. Lembro-me, nós tínhamos uma casa de verão em Vila Franca, na Figueira da Foz, e lembro-me de ver na Figueira da Foz, no Casino Nobre, ver a Conchita Citron, que era a única toureira do mundo, que era uma mulher muito bonita, loura, e eu dizer, quando for grande eu quero ser como a Conchita Citron e torear. Depois também foi uma das coisas que também nunca se proporcionou e desisti da ideia. Mas então meu pai foi colocado, quando eu nasci meu pai estava na Índia, portanto meu pai foi sempre um pai ausente, e era uma pessoa com um caráter, uma dignidade, era um homem que não tinha preço, era um homem que dava a vida pela pátria. E esse o valor de não ter preço, que ninguém me conseguir comprar, porque já me tentaram comprar e eu disse que não, portanto eu sei que não tem preço. Esses valores de dignidade, de sentido ético, de caráter, de personalidade, herdei do meu pai. Da minha mãe, a minha mãe tirou o curso de piano, portanto já foi um escândalo naquela época, uma menina nascida na província vir para Lisboa estudar no conservatório, era assim uma coisa não muito bem vista, mas ela tinha tanto amor pelo piano, que tirou o seu curso de piano com 19 valores. E eu lembro-me dos primeiros sonhos, nós tínhamos um Bechstein, e lembro-me dos primeiros sons que eu ouvi na minha vida, serem de Chopin, de Liszt, de Beethoven. Portanto, da parte da minha mãe, eu lhe dei o lado de virada para as artes, da boemia,
das casas cheias de gente, e do meu pai a parte da dignidade, do caráter, da austeridade, com a qual eu não me dava muito bem. Portanto, como o meu pai estava quase sempre fora de Portugal, a vida para mim era uma festa. E continua a ser sempre uma festa. Quando o meu pai vinha, a festa acabava-se. Entretanto, o meu pai foi colocado como capitão do Porto de Peniche, que era uma terrinha de pescadores. Portanto, eu era a rainha. Entre os 5 e os 10 anos, eu era a rainha. Nós íamos ao cinema e não pagávamos nada, tínhamos um barco fantástico, eu ia com o meu pai e com o arraio dele para as Berlengas. Lembro-me que o meu pai, quando foi inaugurada a pousada das Berlengas, convidou o rei Humberto de Itália. Nós estamos aqui na casa do rei Humberto de Itália. Portanto, é engraçado como as coisas acontecem. E foi o primeiro rei que eu conheci, que tinha pai uns 6 anos, porque o meu pai convidou para a inauguração da pousada nas Berlengas, que era uma pousada muito bonita, e eu fui dar-lhe um ramo de flores. Ele fez uma festinha, eu lembro perfeitamente. Foi o primeiro rei que eu conheci aos 6 anos de idade, portanto estava predestinada para conhecer reis, rainhas e viver nesse mundo de príncipes. Do País das Maravilhas. Do País das Maravilhas. Em Peniche, eu aprendi, por exemplo, eu estava a ver, entre os 5 e os 10 anos, não é? Para te dizer, eu era tão dotada em termos de saber fazer qualquer coisa que eu não me lembro de ter aprendido a ler. Aprendi a fazer rendas de bilros, que era uma coisa dificílima e que eu ainda hoje sei fazer. E, por exemplo, o meu pai tinha o poder de mandar prender as pessoas. E o meu pai teve 2 paixões na vida, o mar e o Sporting. E quando o Sporting ganhava, vinham as pessoas dizer: Malhiri, por amor de Deus, peço ao senhor comandante para soltar o meu marido. O Sporting ganhava, eu pedi ao meu pai, ele lá soltava a criatura. Normalmente não havia crimes muito hediondos como hoje já, enfim, era algum roubo, alguma babadeira. Mas isso só para tu perceberes que eu tinha o poder de pedir ao meu pai para mandar libertar pessoas. Portanto, sempre me habituei a lidar com muito poder e a fazer tudo aquilo que eu desejava. Portanto, quando me perguntam ali como é que vivo com o protagonismo, eu sempre tive muito protagonismo. Por um motivo ou por outro, no meu pequeno mundo, eu era sempre o centro das atenções. Da minha genética, porque era lourinha, porque estava sempre bem disposta, ainda não me tinham pedido para dançar, já eu estava a dançar, ainda não me tinham pedido para cantar, já eu estava a cantar. Portanto, era uma criança. Lembro-me, por exemplo, na Praia da Figueira da Foz, de haver um fotógrafo, tinha aquelas máquinas enormes, acho que era o Rolleiflex, e andava sempre atrás de mim. Minha tia era linda, era igual a Danielle Darrieux, que era uma grande atriz de cinema francês, comigo ao colo e diziam: nunca se viu na Figueira nada tão bonito. E já nessa altura andavam esses fotógrafos com aquelas máquinas de tripé atrás de mim. Tinha eu 4, 5 anos. Portanto, tu vês as fotografias minhas de bebê, já com a mãozinha na cintura, com o perninho ao lado, a pousar para as fotografias, como se tivesse nascido preparada para tudo isso. Lidy, eu propunha agora fazermos a primeira pausa na nossa entrevista e vamos à música. Eu, como em todos os programas desta série do Ultralab, peço ao meu convidado para ser ele a escolher a playlist que vamos ouvir. O que é que vamos ouvir agora? Olha, eu vou-te dizer que eu gosto muito de música já pela minha mãe, ser pianista clássica. Portanto fui habituada a gostar de música, adoro qualquer tipo de música, mas se eu pudesse dizer a música da minha vida, eu digo sempre Eu Sei Que Vou Te Amar, do Vinícius de Moraes. Para ouvires e desfrutares na Ultra FM. E já voltamos à entrevista com Lidy Canessas, a minha convidada de hoje no Ultralab. E de novo à conversa com a minha entrevistada de hoje no Ultralab, Lidy Canessas. Já falámos de Guarda, onde nasceu, de Peniche, onde cresceu, e agora vamos falar da Parede, para onde veio ainda adolescente. E Diogo, a festa continuou. Porque a Parede era de facto uma terra muito bonita, só tinha casas, não tinha apartamentos, tinha uma praia fantástica, tinha um microclima que depois só existe um outro idêntico na Rússia, portanto tinha aí um iodo que dava assim um bronze fantástico às pessoas, e então eu cresci com a ideia de que o sol curava todos os males, porque havia uma parte da Praia da Parede para onde iam pessoas nos tabuleiros, chamavam-se tabuleiros na época, umas caminhas, tratar de doenças ósseas, e daí a minha paranoia com o sol. Primeiro porque eu lia muito sobre
da civilização egípcia. Os egípcios, como sabes, adoravam o deus Sol. E depois na parede, por causa do microclima e ter esse iodo que curava doenças ósseas, eu comecei a achar que o Sol era a fonte de todas as energias e a cura para todos os males. Na parede, a festa continuou porque a minha mãe e o meu irmão estavam no colégio militar, a minha mãe quis-me pôr em Odivelas, e quando eu cheguei a Odivelas e me cheirou a mofo, e vi aquelas meninas com ar masculino, com chapelinhos de feltro, eu disse à minha mãe, e a minha mãe sabe que eu sou uma filha, fui sempre uma pessoa impecável, eu disse, eu se vier para aqui eu fujo. Portanto, Odivelas, não fui para Odivelas, e entretanto tinha aberto o Liceu de Oeiras, que era um liceu de vanguarda, porque já havia meninos e meninas, foi o primeiro liceu misto em Portugal. Então a minha para turma... os ouvintes não sabem, os ouvintes mais novos, os liceus eram ou femininos ou masculinos. O Liceu de Oeiras foi o primeiro liceu misto em Portugal. Então eu tive a sorte de estar numa aula com meninos e meninas. E o meu maior amigo do liceu era o Luís Feist, então ficavam as meninas em frente e os meninos atrás. O Luís Feist é pai do Henrique e do Nuno, que a maior parte das pessoas conhecem. Nesse liceu tive colegas como Ana Salazar, João Deus Pinheiro ou António Capuz. É verdade, António Capuz, isso foi da minha... Estamos exatamente da mesma idade. Ana Salazar é um bocadinho mais velha do que eu, mas não se pode dizer, porque ela está com um aspecto novíssimo. O João Deus Pinheiro, mas o meu maior amigo era mesmo o Luís Feist. E o Luís Feist é engraçado, porque já na época eu gostava mais de andar com rapazes do que com meninas, porque achava que o universo das meninas era um bocadinho mais complicado, havia mais fofoca, e eu nunca gostei em impressionar. Eu era sempre a mais bonita, portanto comigo não havia problema nenhum, porque no liceu, isso podes perguntar às pessoas da minha época, ao Diogo Saraiva e Sousa, ao Pedro Abreu Loureiro, que se tornou um grande médico, ao Mário Andreia, que foi meu pretendente e que é hoje um grande otorrino. Podes dizer qual era a menina mais bonita do liceu durante os 7 anos que eu lá tive? Era a Lili, que nessa altura não era de Canessas, era da Parede. Era a Lili da Parede. Todos os meninos viviam a suspirar atrás de mim. E vou-te dizer que eu era um bocadinho namoradeira, mas naquela altura os namoros, só para as pessoas não terem ideias erradas, nem chegava a haver um beijinho, era assim, uma mãozinha, uma coisa, um frisson, mas nada, não passava daquilo. Então, era do tempo do namoro à janela? Não fazíamos namoro à janela, porque eu considerava uma pessoa de vanguarda. Eu tinha lido muito Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, François Sagan, todos os livros proibidos do D.H. Lawrence, amante de Lady Chatterley. Portanto, eu era uma pessoa, em teoria, muito de vanguarda, só que nunca tinha posto essa teoria na prática. E quando eu sabia que ia casar com Marlon Brando, não ligava absolutamente nada àqueles meninos que morriam. Sabes que depois é engraçado, porque mais tarde tiveram a coragem, porque eles nem tinham coragem de falar comigo, mas mais tarde vinham-me dizer ao Lili, nós vinhamos de Lisboa de propósito de carro, só para ver a Lili atravessar a Marginal para ir para a praia. E depois, quando fui para a TAP e vinha do aeroporto, tinha 19 anos na época, vinham atrás de mim de carro, mas nem sequer se intrometiam para me ver sair do carro e entrar na casa dos meus pais, porque as pessoas não se atreviam sequer a dirigir uma palavra. Impressionante, porque eu não dava hipótese nenhuma, o meu ar era, o meu narizinho era tão no ar e o meu ar era tão de desprezo, porque como eu tinha a certeza que ia casar com o Marlon Brando, imagina o que é o Mário Andreia, ou João Deus Pinheiro, ou qualquer destes pequenos portugueses que em Badajoz já ninguém sabe quem são, comparado com um ícone mundial, que era o homem mais desejado no mundo na época, e que eu achava que me era perfeitamente acessível. Isto só para dizer porque é que eu nunca fui muito namoradeira, apesar de ter os miúdos todos mais bonitos. Ter muitos pretendentes. Muitos, e eu sou carneiro com ascendente de leão, e portanto eu só gosto de homens bonitos, então talvez daí o facto de eu estar sozinha, porque mesmo agora na minha idade eu sou tão seletiva que eu digo, meu Deus, tem que ser uma brasa, tem que ser inteligente, tem que ter um mundo, tem que ser intelectual em algumas coisas e fútil noutras. Portanto, é tão difícil. Acho que os homens interessantes são difíceis de encontrar? Acho que sim. Acho que em Portugal os homens interessantes só são casados ou são gays. Portanto, como eu não ando com homens casados e também não pretendo casar com um gay,
vai ser muito difícil encontrar um homem em Portugal com quem eu acabe os meus dias. Terminado o liceu na Parede, neste caso em Oeiras, foi para o curso de Filologia Germânica na Faculdade de Letras. Sim. Porquê este curso? Porque, como eu já te disse, eu era viciada em literatura. Os meus professores de matemática foram sempre péssimos. No Liceu de Oeiras tive a sorte de ter um professor de português fantástico, João Palma Ferreira, primo do David Mourão Ferreira, que depois foi meu professor na universidade. Portanto, eu era muito mais girada para as letras, para as humanidades, para a sociologia. Inclusive, na Faculdade de Letras, estudei antropologia com o professor Jorge Dias, que era o maior antropólogo da época, exatamente porque o que ainda me continua a fascinar são as pessoas. E fui logo por azar, foi mesmo um horror. Entrei no ano das greves académicas. Eu era uma boa aluna, acabei o 7º ano com uma nota altíssima, portanto era muito boa aluna, não porque estudasse muito, mas porque estava com atenção nas aulas e tinha muito boa memória. Mas também gostava de seduzir os professores. Eu gostava Era mesmo. por isso que se sentava no outro fila do auditório. Tu sabes isso. Trabalho Isto é a minha jornalístico. entrevista ao Expresso. É trabalho jornalístico. Eu só disse isso ao Expresso porque achei que senão não poderia ser mal interpretado. É verdade, o David Mourão Ferreira foi meu professor e eu gostava de testar o poder que eu tinha sobre os homens. E o David Mourão Ferreira, toda a gente sabia que era um homem que gostava muito de mulheres. Eu talvez tivesse até estado, não digo apaixonada, mas achava que ele de facto era um homem excepcional, porque tinha umas histórias sempre muito fantásticas. Ele dava-se naquela época com grandes poetas, com a Amália Rodrigues, ia para o Bairro Alto, chegava atrasado às aulas, porque tinha feito uma direta, vinha diretamente do Bairro Alto para as aulas, e gostava muito de mim. E eu, então, para testar o meu poder de sedução com o David Mourão Ferreira, coitado, imagina que nessa altura, era o meu primeiro ano, eu tinha 17 anos, acabados de fazer, porque isto era em setembro, começavam as aulas, eu tinha feito 17 anos em abril, era uma miúda, não sabia nada da vida e tinha a minha cabeça cheia de teoria e cheia de teorias de sedução e gostava de testar até que ponto é que eu conseguia seduzir um homem. E o David Mourão Ferreira punha-se lá, estava lá na sua secretária, lá muito ao longe, nós estávamos num anfiteatro, onde cabiam 600 meninas, eu vinha cá para trás, para a última fila, não de mini-saia, porque mini-saia ainda não se usava nessa época, mas enfim, como um vestido justinho, uma saia bastante curta, e como podíamos fumar, pegava num cigarro e esperava pacientemente que o David Mourão Ferreira se levantasse e subisse 1, 2, 3, 4, 5 degraus e com o seu Dupont de Ouro me acendesse o cigarro. E eu aí sentia-me poderosa, porque de facto fazer levantar um homem de meia idade com a categoria intelectual e não só que tinha o David Mourão Ferreira, só para me vir acender um cigarro, eu dizia, meu Deus, eu sou poderosa. E isso dava-me imensa confiança, autoestima e sabia que tudo aquilo que eu queria eu poderia ter conseguido. Eu mais tarde, foi engraçado porque encontrei o David Mourão Ferreira quase no final da vida e disse-lhe que tinha tido uma paixoneca por ele, porque de facto ele era um homem com imenso interesse, os poemas dele eram lindíssimos, eram Já uma sabia poesia. que não podia ir conhecer o Marlon Brando. Já sabia que o Marlon Brando estava fora de hipótese. Ele tinha uma poesia lindíssima, muito em que a palavra era usada com muita emoção e com muita intensidade. Ele tinha uma poesia que era, vou-te só para tu teres uma ideia, se não estás a par da obra dele, ele dizia mulher, cama, lençol, amor, tudo isso suscitava pensamentos muito eróticos e eu achava que ele devia ter uma cabeça fantástica e que devia ser assim um sonho para qualquer mulher, a ter aquele homem a dizer a sua poesia aos nossos ouvidos, mas nunca lhe tive. Imagina com 17 anos, ele teria 40 e tal na época, só lhe disse isso posteriormente, quase quando ele estava na hora da morte, e ele disse-me, ai, Lili, que horror, porque é que tu não me disseste isso quando eu fui teu professor? Porque eu tinha-me apaixonado por ti, porque ele gostava mesmo muito de mim, era engraçado. Agora, eu proponho fazermos nova pausa na nossa entrevista e novamente à música, playlist da Lili Ganessa, da minha emprestada de hoje. O que vamos ouvir desta vez, Lili? Olha, vamos ouvir do João Gilberto,
uma bossa nova, pode ser. Eu gosto de bossa nova, eu gosto de jazz, gosto de todos os tipos de música, mas vamos dar aos nossos espectadores uma bossa nova, pode ser o Desafinado, se vocês ainda tiverem em vinil. É, sim, senhores, para ouvir e desfrutar Desafinado de João Gilberto. E já voltamos, não tarda nada, à entrevista com Lídia Canessas. Até já! Se você disser que eu desafino amor. De novo, à conversa com a minha entrevistada de hoje, Lídia Canessas, já falámos da Guarda, onde nasceu, de Peniche, onde cresceu, de Parede, onde passou grande parte de sua adolescência, da Faculdade de Letras, onde estudou. Não terminou o curso, devido à polémica que havia nesses tempos, mas foi para a TAP. Porquê que foi para a TAP? Porque tinha o sonho de ser hospedeira da TAP. Mas foi de terra. Fui de terra porque meu pai não me deixou, porque uma menina, como deve de ser, não dorme fora de casa. Imagina a mentalidade que o meu pai tinha, porque eu sou fruto... Era muito choque, tinha a mentalidade com o seu pai. Um horror, tinha um choque enorme, porque a minha mãe, par contre, dizia à minha filha, pode estar em qualquer lugar do mundo, que eu sei que o comportamento dela, estando eu ao pé da minha filha ou não estando, será sempre o mesmo. E o meu pai não, o meu pai era um homem castrador, era um homem muito austero, e eu tinha um bocado de medo dele, e nós fomos educados a não contrariar os nossos pais. Portanto, eu tinha um sonho na época, que era ser hospedeira de bordo, porque ser hospedeira de bordo nos anos 60 era assim aquele glamour, é como hoje talvez ser top model, agora já não, porque já passou a época das top models, mas era assim uma coisa linda, a aviação era um mundo completamente fascinante, eu nunca me apeteceu fazer televisão, porque televisão era uma coisa absolutamente popular. Ser atriz na época também foi uma coisa que eu nunca quis ser. Mas quis ser mais tarde. Quis ser mais tarde e consegui. Mas era uma coisa também que não me, aos 18 anos nem sequer me passava por isso, porque era muito Parque Mayer, era muito, não tinha nada a ver com a minha estrutura cultural e social. Estava muito associada às coristas. Exatamente, era só assim, enfim, pessoas de nível, e que me perdoem as grandes atrizes, quando eu disse milhões, uma pessoa porque eu tenho o maior respeito e que me foi ver no Teatro Mental de Cascais, quando eu me estreiei no Doce Pássaro da Juventude, o Tennessee Williams, e que me aplaudiu e que me disse que eu era uma boa atriz. Imaginem, eu que fui ver muitas vezes a Eunice, que a considero a maior diva de todos. Foi uma experiência muito louca fazer teatro. Não foi uma experiência nada louca, porque tu repara, quando tu concretizas todos os teus sonhos e quando pensas assim, o que é que te falta fazer? Eu pensei assim, meu Deus, eu gostava de pisar um palco, porque a minha vida, dizia Shakespeare, a nossa vida é um palco, não é? A minha vida sempre foi um palco. Eu tenho uma quantidade de personagens que depois, no fundo, que são o conjunto daquilo que eu sou, e houve uma altura que eu disse, eu de facto gostava um dia de pisar um palco. E o Carlos Avilés, do Teatro Mental de Cascais, de quem eu sou amiga há 40 anos, dizia-me sempre, Lili, ainda um dia te vou pôr a representar. E eu não percebo nada de teatro, nem percebo nada de palco, apesar de, quando estive no Liceu do Eiras, durante 7 anos representava uma peça por ano e fazia sempre o papel principal. E ficava muito admirada, porque, por exemplo, na minha classe andava a Fernanda Lapa, e eu fiz o Primo Basílio, eu é que fazia a personagem principal do Primo Basílio, mas eu achava que me escolhiam a mim por ser bonita e não por ter talento. Portanto, nunca me preocupei muito em seguir uma carreira artística, até porque o mundo artístico na época era um mundo um pouco underground, mas um underground sem muito interesse para mim. E mais tarde comecei a perceber que me fascinava o palco, as luzes da ribalta, e que nunca tinha experimentado, já tinha experimentado fazer cinema também na parede, fiz 6 curtas-metragens de que eu gostei imenso, mas fazer palco, fazer teatro, mexer com as emoções, tu de repente ver a reação das pessoas no Exatamente, momento. Ainda por cima no Teatro Experimental de Cascais, que não tem palco, que interage com o público, ver que de repente uma pessoa está a chorar e a outra está a rir, só que tu tens o poder de fazer que os seus sentimentos venham à superfície, é uma coisa absolutamente fascinante. Então eu quis sair desta coisa que as pessoas chamam o jet set, mas é que eu chamo mais a brigada do croquete, porque na realidade agora está mesmo mais para o croquete do que para a Sardanha. Já devia ser o sushi ou o sashimi, o croquete já está um pouco em o sushi, eles nem sabem o que é que só alguns poucos é que sabem o que é sushi, mas a maioria nem sequer sabe o que é sushi e detesta. Mas quis sair muito desse mundo
do Jet Set português e disse: o que é que eu vou fazer? Vou fazer teatro. E então tive lições particulares com o Tiago Justino, que é um ator espantoso e que eu tinha visto no Driving Miss Daisy com o Eunice Munhoz, e tive lições particulares em casa dele para ele me dizer se eu tinha jeito, se eu não tinha jeito, se valia a pena. Ele disse-me que sim, senhor, que as pessoas têm, ou nascem com talento ou não nascem com talento. Portanto, o talento não se aprende. O que o Tiago me ensinou foi técnicas de respiração, ele aprendeu na Globo, dinâmicas de partituras, e, portanto, ele deu-me autoconfiança e autoestima para eu poder ir para um palco, fazer um papel que foi uma ousadia tremenda da Geraldine Page, que ainda por cima ganhou o Oscar nesse papel, numa peça chamada O Doce Pássaro da Juventude, do Tennessee Williams. Não é que ainda não tive oportunidade, porque nós criámos uma companhia, que era uma quantidade de gente ainda, portanto, criámos uma companhia, conseguimos um subsídio para irmos para o Teatro Experimental de Cascais fazer O Doce Pássaro da Juventude do Tennessee Williams, em que eu fazia de uma diva dos anos 50, completamente obcecada com a juventude, porque tu repara que nessa altura não havia operações plásticas, portanto as pessoas envelheciam e não havia nada a fazer. Uma mulher que depois regressou ao cinema 15 anos depois e que na estreia achou que tinha sido um flop e aí retirou-se, arranjou um gigolô. O gigolô na época era o Paul Newman, no meu caso era o Paulo Pimenta, que por acaso era praticamente tão bonito quanto o Paul Newman, fazia de meu amante, a quem eu pagava para fazer amor, e portanto eu sabia que estava a correr um risco imenso, porque desde o Expresso até a Caras, até ao Lauro António, que estava na primeira fila, até ao Carlos Avilés, até ao Bem-vindo da Fonseca, até ao Jorge Salavisa, até a todos os meios de comunicação social, eu percebi que se ele falhasse, eu tinha que mudar de país. Não estou a brincar, e como digo que tinha que mudar de país, tinha que mudar de país, porque ia ser tão gozada, tão criticada. Olha, agora a outra acha que é atriz. Pronto, mas eu preparei-me muito bem, sabes? Quando uma pessoa se prepara para um exame e sabe, e estuda. Eu sabia sempre que Deus ia estar do meu lado, e eu vi o Lauro António na primeira fila a olhar para mim com um ar absolutamente austero, e pensei, eu não posso falhar. E no fim o Lauro António veio ao meu camarim, de lágrima no olho, a dizer: Lili, eu gostaria de fazer contigo o Sunset Boulevard. Para as pessoas mais jovens que não sabem quem é o Lauro António, é só para dizer que o filme dele, Amanhã Submersa, foi o único filme que teve na concorrência para os Oscars em Hollywood, o único. Portanto, o Lauro António é um grande crítico de cinema, um grande crítico de teatro, e a personagem Laura Odérmio, Let's Look at the Trailer, toda a gente conhece, exatamente. Portanto, para mim foi uma recompensa muito grande ter o Lauro António. Aliás, está no blog dele. Fazia uma mulher que pagava um gigolo. Sim. Tem noção de quantos homens amou na sua vida? Muito poucos. Nunca fui muito aventureira. O meu ex-marido foi o único homem da minha vida. Alcanesses, sim, até aos 37 anos, pronto, em vez de Marlon Brando. Construção civil. Ele não era bem, ele não se pode dizer que seja construtor, porque quando uma pessoa fala de construtores, normalmente é assim com um ar depreciativo e pejorativo. Neste caso Ele não era pato bravo, ele era um homem muito sofisticado. Quando eu o conheci, já mandava fazer as suas camisas em Milão com monograma, portanto, ele devia mandar fazer camisas de cera natural em 1960 e qualquer coisa, e pôr o monograma em Milão, não era qualquer pessoa. Hoje em dia ele está uma pessoa muito diferente, é um homem que eu não conheço, quer dizer, vai a inaugurações até de sapatarias, que eu digo assim, meu Deus, como é que é possível uma pessoa se ter transformado tanto assim, mas também, quem sou eu para estar a criticar. Só que uma pessoa pensa que horror, como é que se pode estar casado com alguém durante 17 anos e depois afinal não se conhecer essa pessoa. E eu no fim de 17 anos, de facto, percebi que já não havia amor, percebi que já tinha feito o meu trabalho como mãe, que foi o melhor trabalho, foi realmente o trabalho da minha vida. Amei ter os meus filhos, o dia em que o meu filho João nasceu foi o dia mais feliz da minha vida, e amei proporcionar aos meus filhos aquilo que eu não tive. Ora, o tempo da minha faculdade foi de facto um desastre, ou era o David Mourão Ferreira a vir acender-me um cigarro e desejar-me, ou era o professor Mário de Albuquerque que passava horas vestidas de azul, ou era pessoas, ou era o Vitorino Nemésio, que toda a gente acha fantástico. O seu marido, o seu ex-marido? Conheci-o num casamento aqui no restaurante de Mónaco, no casamento da minha melhor amiga,
E a partir daí ele seduziu-me, de facto seduziu-me, representou uma personagem que não era ele, mas gostou de mim, quis casar comigo e no fim de 3 meses estava casada. Foi uma irresponsabilidade da minha parte. Saí da TAP, pronto, apesar de não ser hospedeira de bordo, eu viajava imenso porque ia de manhã almoçar a Paris e fazer compras em Londres e se quisesse ir a Roma, era amiga de todos os comandantes que tinham entrado comigo e naquela altura de facto nós mandávamos na companhia porque éramos todas pessoas bem nascidas, eu falava alemão, estava na Faculdade de Letras, portanto éramos todas muito bonitas, éramos todas muito sofisticadas e, por exemplo, na Ibéria só meninas de famílias aristocráticas é que entravam para a Ibéria e aqui também só se entravam com cunhas do engenheiro Vaz Pinto, que era o nosso presidente. Felizmente, deixa-me só contar, isto é para tu veres que dizem que Portugal é o país das cunhas, sempre foi. Apesar de eu falar 6 línguas, apesar de ser muito bonita, apesar de ter todos os requisitos, mesmo assim, se a minha mãe não tivesse ter andado no colégio com a mulher do engenheiro Vaz Pinto, se calhar eu não tinha entrado porque a minha mãe meteu uma cunha à mulher do engenheiro Vaz Pinto. E entrei para a TAP. Depois saí para casar, não devia ter um ato total de irresponsabilidade, porque não conhecia o meu ex-marido. O meu ex-marido representou uma personagem durante 3 meses e depois, assim que casou, passou a ser uma outra pessoa. No entanto, eu fiquei depois logo grávida do meu filho João e o que é que eu fiz? Percebi aí que o dinheiro só servia para uma coisa, para te dar asas e para, por exemplo, pagar uma educação aos meus filhos. Eu pus no St. Julian's, por exemplo, a estudarem em inglês, nem sequer havia equivalência, portanto eles jamais poderiam estudar em Portugal. Eu tomei essa decisão por eles aos 4 anos. O meu filho foi depois para a Universidade do Frank Gehry, para quem não saiba, foi aquele senhor que fez o Guggenheim em Bilbao, que é uma das melhores universidades do mundo, em Los Angeles. Tinha um triplex perto de Bel Air, onde ele estudava. E a minha filha foi estudar para Londres, porque os Estados Unidos era um bocadinho forte para uma menina. Foi primeiro para Londres, para o American College, depois foi para formar-se, fez a graduation em Los Angeles, e depois fomos viver para Florença, onde ela estudou no Palazzo Spinelli, que é a melhor escola de pintura do mundo. Eu pensei até que nós iríamos ficar a viver em Florença, mas voltei para Cascais e assim passei de Lili da Parede para Lili de Canessas e com o meu divórcio passei a ser Lili de Cascais. Arrepende-se de alguma coisa que fez na vida? Arrependo-me, por exemplo, de quando me divorciei, não ter preservado a minha parte económica, porque como eu nunca tinha tido necessidades até aí, até aos 37 anos, achava que o dinheiro nascia das árvores. E quando o meu ex-marido me levantou as contas, eu fiquei com as minhas contas a zero, e quando vi a minha filha, só porque escolheu ficar comigo, a passar muitas necessidades, porque imagina o que é, de repente, eu nunca tinha feito uma cama, nunca tinha estrelado um ovo, e de repente fui ao banco e fui vender pullovers para colares, exatamente, para uma loja de uma rapariga que eu conhecia, chamada Marie Brie, mas fui assim no dia seguinte, quer dizer, eu tinha que dar de comer à minha filha, não tinha dinheiro, portanto fui no dia seguinte vender pullovers para colares para a loja da Marie Brie. Vendi tanto pullover e ganhei tanto dinheiro que não me passa pela cabeça. E pensei assim, os pullovers eram giros, eram assim para as pessoas perceberem, tipo aqueles pullovers dos pescadores, mas mais artesanais, e vinham muito na Marie Claire e nas velas. Em vez de estar em Colares, estava na Rivera? Pensava que estava em São Paulo de Vence, que é uma terrinha que eu gosto muito, e então eu dizia, meu Deus, como eu tinha um grande poder de imaginação, eu dizia, era no Largo de Colares, só para as pessoas que não sabem ficarem a perceber. Eu dizia, eu estou em São Paulo de Vence, e consegui fazer do Largo de Colares, da Marie Brie, da Galeria de Arte, do restaurante do Bistrot, que inclusive o Michel na época quis comprar, só se eu ficasse lá. Eu disse ao Michel, isto é uma coisa esporádica na minha vida, eu não vou ficar em Colares o resto da minha vida, não é? Porque é evidente que tenho muito mais sonhos, e isto é só para dizer às pessoas, quando me pedem emprego, e que eu digo, olha, no Cascais Shopping há uma quantidade de lojas fantásticas onde precisam de colaboradores, e até não se ganha nada mal, mas não é isso que eu quero. Então é porque não precisa de emprego, porque se precisasse, sujeitava-se a qualquer coisa
como eu me sujeitei e não me caíram os parentes na lama. Vamos agora fazer a última pausa na nossa entrevista. Vamos novamente à música e depois vamos para a última parte da entrevista a Lidi Canessas. Lidi, o que é que vamos ouvir? É a última música. Olha, vamos ouvir do meu querido amigo Rudolf Schenker. Eu tive o privilégio de apresentar o livro dele, Rock Your Life, o maior guitarrista de todos os tempos dos Scorpions, Still Loving You. Para ouvir e desfrutar, escolha da Lidi Canessas, a minha entrevistada de hoje no Ultraleve. De novo, à conversa com a minha entrevistada de hoje no Ultraleve, Lidi Canessas. Lidi, começar a aparecer nas revistas sociais portuguesas foi descer uns degraus. Foi descer uns degraus, não foi descer uns degraus, foi descer uma escadaria. Porque tu repara, eu passava o ano, eu passava o verão na Sardenha, ia esquiar para São Morrito, só para Gestapo, para dar voo, só para Cortina d'Ampezzo. Se me apetecia, ia à estreia de uma peça na Broadway. Por exemplo, lembro-me de levar, porque eu gostava muito da vida da Evita Peron, quando foi a estreia da Evita Peron, com o script do Harold Pinter, eu levei os meus filhos de propósito, pequeninos, para irmos a Nova Iorque, à Broadway, ver a Evita Peron. Portanto, dava-me com as pessoas mais ricas do mundo, que era uma série de amigos nossos, judeus poderosíssimos, mas muito low profile, que viajavam connosco para todo sítio. Portanto, imagina, passar das festas do Carincam na Sardenha para aparecer na Nova Gente, com todo o respeito para a Nova Gente, é evidente que não era um upgrade para mim. Agora, só que comecei a deixar-me fotografar, porque na altura o meu ex-marido não deixava sequer tirar fotografias à minha casa. Foi o meu irmão que fez, que nós fizemos a imagem do Frank Lloyd Wright, que era o meu arquiteto favorito, e que o Architectural Digest, por exemplo, quis fotografar e o meu ex-marido não deixou. Portanto, eu senti-me tão livre e tão disponível que comecei a dizer ao Carlos de Castro, ao Bel Dias, agora já me podem fotografar à vontade, já não tenho ninguém que me chateie. Participares no reality show Quinta das Celebridades, foi a continuação? Foi porque me pagaram muito bem. Eu chutei um número ao Zé Eduardo Muniz a pensar, disse assim, ele não me vai dar isto nunca, e ele deu. Mais tudo aquilo que eu quis, um jardinzinho com flores, portanto, eu assim, se eu não tiver para aturar aquela gente lá dentro, também fiz questão que fosse o Gonçalo da Câmara Pereira, porque eu disse, pelo menos não vou estar sozinha, alguém com quem eu possa falar e com quem eu conheça vai entrar comigo, e vou-te dizer que foi uma experiência muito engraçada, porque eu gostava de saber como é que era um reality show. E como era o Open Space, e a quinta era enorme, eu gosto de montar a cavalo, e a TVI fez tudo aquilo que eu exigi. Não sei, talvez não fosse para repetir, mas imagina, se me convidassem outra vez e eu chutasse um número ainda maior, não te esqueças que eu vivo sozinha, eu pago as minhas contas e nunca fiquei a dever dinheiro a ninguém. Para terminar a nossa entrevista, antes de irmos à rubrica direta à cabeça, o que é ser Lidi Canessas? Eu vou-te dizer que o Lidi Canessas eu acho que é um personagem que as pessoas veem, não tanto hoje em dia, mas antigamente viam como uma pessoa que adorava a vida, adorava estar em festas, adorava estar bem vestida, com joias, sempre impecável. Depois de entrar na Quinta das Celebridades é engraçado, porque popularizei-me, humanizei-me. Antigamente, antes da Quinta, eu era a sua Dona Lili. A partir da Quinta, as pessoas começaram a me tratar por tu. Eu entrava num táxi e o motorista dizia-me: "Ai, Lili, és tão bonita, és mais bonita ao natural." Quer dizer, deixei de ser a sua Dona Lili para passar a ser a Lili. Portanto, fiquei do povo, fiquei portuguesa e fiquei amada pelo povo. E isso para mim deu-me uma força enorme, porque hoje em dia ninguém me pode destruir. E agora, íamos a uma rubrica que é direta à cabeça. Eu dou uma palavra e a Lidi diz aquilo que vier logo à cabeça. Sem pensar, logo. Um filme. De Federico Fellini, A Dolce Vita. Um livro. De Franz Kafka, O Processo. Uma viagem. Uma viagem, eu adoro ilhas, talvez o meu oceano favorito seja o Índico, portanto, casa dos meus amigos Bertudes e nas Ilhas Maurícias. Uma essência. Essência, Patchouli. Noite ou dia? Noite. Drama ou comédia? Drama. Poupar ou gastar? Gastar. Conquista ou sedução? Sedução. A cores ou a preto e branco? Preto e branco. Para terminares, a vida é? A vida é uma festa. Muito obrigado por ter aceito o convite, Lidi Canessas. Obrigada, eu. Foi uma honra, gostava. Obrigada, Diogo.
Eu sou o Diogo Marcelino e este foi mais um Vidas com História, a grande entrevista na rádio Ultra FM, para ouvir em 88.2 ou então na internet sempre que quiseres em ultrafm.pt.